Aqui no exercício 3, ele fala assim: um hotel oferece a seus hóspedes duas opções para o uso de rede Wi-Fi no acesso à internet. Então, a primeira opção, você paga uma taxa fixa, né? Essa primeira opção, você vai pagar uma taxa fixa, né? O custo do seu uso de internet vai ser R$18 ao dia, né? Ou seja, se a gente colocar um tempo T aqui, esse tempo T vai ser dado em dias. E a gente tem uma segunda opção, né? E essa segunda opção de custo é a cobrança de R$ 2,50 por hora de acesso com valor proporcional, né, na hora fracionada. Então, se a gente for usar essa segunda opção, a gente vai pagar R$ 2,5 vezes N, em que N é dado em horas, né? E aí a gente tem essas duas opções de custo, né? A C', que a gente pode falar que é a primeira, e a C duas linhas, que a gente pode falar que é a segunda. Aí na letra A ele fala assim: escreva para cada opção oferecida a lei da função que relaciona o preço P em reais pago. Então aqui o que a gente chamou de custo vai ser dado em P reais. E ele quer em função do tempo T, né? Por T, em que T é horas de acesso, né? Então, para a opção 1, o que vai acontecer, né? O nosso custo, que era custo, né? Agora vai ser preço P. Eu vou chamar então de P1 de primeira opção, vai ser o R$18 vezes, no caso aqui a gente não vai poder chamar T, né? Vai ficar um pouco confuso, mas tudo bem. A gente chama de 18A, que é a quantidade, 18 vezes D, né? Que é a quantidade de dias de acesso. Mas o que ele quer? Ele quer que a gente dê em horas. Então, a gente pode relacionar o dia, né? Que ele tem 24 horas. Um dia igual a 24 horas, ou seja, o T igual a D sobre 24, né? A D sobre 24. E aí, o nosso P1 passa a ser 18 vezes D sobre 24. Então, essa daqui é a primeira das nossas leis, certo? A segunda lei, né, que seria para a segunda opção de acesso, a gente já tem tudo prontinho ali, né? A gente vai ter um P2, que é igual a R$2,5 vezes a quantidade de horas de acesso. Então, essas duas leis é que vão indicar qual a quantidade que vai ser paga para cada uma das opções, né? E aqui as duas... Aqui eu errei, gente. Aqui não é D sobre 24. É T sobre 24. Vezes T, né? Então, peraí. Que a gente tinha que dar em função de D. E não em função de... Aliás, em função de T de tatu e não de D de dado. Aqui na segunda opção, né, na letra B, ele fala: se escolher a primeira opção, quanto pagará a mais um cliente que usou a rede por 5 horas em certo dia, na comparação com a segunda opção? Então, aqui, ó, se a gente olhar na primeira opção, o valor que ele pagou foi R$18, porque ele usou por um dia só, mesmo que ele tenha usado somente 5 horas. Se ele usou, né? Já para a segunda opção, como ela é proporcional à hora, então ele pagou 2,5 vezes 5. Por quê? Porque a gente está usando um T igual a 5 horas, tá? E aí, 2,5 vezes 5 vai implicar um P2 igual a quanto? 2,5 vezes 5 vai implicar um P2 igual a R$12,50,
né? Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando se a gente comparar as duas opções, quanto ele apagou a mais se ele tiver optado pela primeira opção. Então, na verdade, ele quer saber a diferença de P1 menos P2 para esse dia de acesso, que é o equivalente a 18 menos 2,5. Então, essa diferença de P1 menos P2 vai ser de 18 menos 12,5, que é igual a R$ 5,50, que é o valor dessa diferença, tá? E aí, na letra C, ele fala assim: por quanto tempo de uso diário da rede Wi-Fi seria indiferente a escolha de qualquer um dos planos? Bom, aqui a gente sabe o quê? A gente sabe que o primeiro plano você vai pagar R$ 18,00 ao dia, independente da quantidade de horas. Mas o P2 a gente sabe que é 2,50 vezes a quantidade de hora. Então, para que qualquer uma das opções seja indiferente, quer dizer que o que você vai pagar na 1 tem que ser o mesmo que você vai pagar na 2, né? Ou seja, aí tanto faz optar por um ou para o outro, porque o valor pago vai ser o mesmo. E aí, usando os dados que a gente definiu ali, a gente sabe que o P1 é igual a 18 e o P2 é igual a 2,5T, né? Esse 2,5 está multiplicando, vai passar dividindo, então a gente vai ter 18 dividido por 2,5, que é o mesmo que 7,2 horas. Né? Muito cuidado aqui, porque vocês têm a tendência de achar que são 7 horas e 20 minutos, mas não, gente. 0,2 horas, vocês têm, para descobrir exatamente quanto equivale em minutos, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, então 0,2 horas vai ter um determinado X, né? Multiplicando isso em cruz, 0,2 vezes 60 é o equivalente a 12, né? 12 minutos. Então, se a gente quiser responder isso aqui de maneira completa, a gente fala que o tempo necessário para que ambas as opções sejam indiferentes é de 7 horas e 12 minutos, certo? Muita hora nessa calma de esquecer da equivalência de 1 hora para 60 minutos, tá? E esse exercício, acho que era basicamente isso.